Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Vamos à palavra do Senhor? Vamos à meditação da noite? Marcos, capítulo de número 2, versículo 21 e versículo 22. E depois nós iremos para Lucas, capítulo 5, do 33 ao 39. É a minha quarta mensagem sobre esse assunto. Todos acharam? Eu venho falando sobre um tema de novas conquistas, novas vitórias, baseado nessa parábola de Jesus. E hoje eu quero trabalhar com os irmãos, principalmente sobre uma descrição que se encontra em Lucas. Diz assim o texto de Marcos, capítulo 2, versículo 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos agora para Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. É a mesma passagem citada tanto por Mateus quanto por Marcos. É a mesma porção. A única diferença é que aqui Jesus, no versículo de número 36, demonstra que o que ele vem dizendo, na realidade, é uma parábola. Diz assim, Lucas 5, 36. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajuntará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Amém? Eu quero hoje, nessa minha quarta mensagem, me basear no versículo de número 38 e 39. Vou tentar concluir hoje essa reflexão, porque durante algumas semanas eu tenho me degustado tanto em cima dessa porção. Olha o que Jesus aqui diz. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Presta bastante atenção a essa próxima palavra. E ambos se conservam. Se conservam. E o 39. Ninguém tendo bebido vinho velho, prefere o novo. Porque diz, o velho é excelente. Ou o velho é muito melhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez e te pedimos, fala ao nosso coração por meio da Tua palavra. Fala ao nosso coração por meio das Tuas Escrituras. Ó Deus, como eu acredito que Tu ministras vida e vida em abundância pela Tua palavra, quando nós a citamos pelo poder do Teu Espírito. Que o Senhor possa me usar como um canal, um instrumento Teu para abençoar a Tua igreja e o Teu povo. E que nessa noite, Senhor, haja, Senhor, um poder entre nós, que é o poder do Teu Espírito, confirmando a Tua palavra. Que o Senhor possa derramar a Tua luz sobre os nossos corações, sobre a nossa mente. Que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa, ó Deus, nos iluminar na Tua palavra, que o Senhor possa nos esclarecer e que possamos, ó Deus, aprender algo mais da Tua palavra, da Tua parte. Ó Deus, abre os nossos olhos, os olhos espirituais.
abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. Ó Deus, e que a Tua voz, ela seja anunciada e ela seja ouvida, ela seja crida, ela seja praticada, ela seja amada por todos nós. Ó Deus, eu te peço, abençoa, Pai, essa reflexão, essa mensagem. Abençoa esse momento que ele é tão especial e tão sagrado, que é um momento onde o Senhor nos ensinou para que o fizéssemos, compartilhando, pregando, conduzindo, Senhor, o teu rebanho. Ó Deus, eu quero em nome de Jesus pedir, derrama da tua unção poderosa sobre a minha vida, sobre os meus lábios, sobre tudo que for falado, e abençoa poderosamente a tua igreja e cada alma que ouvir essa mensagem, para que o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado, e que as tuas lições sejam, ó Deus, aprendidas, vividas, praticadas e amadas por cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Você crê que Deus vai falar com você? Diga para o irmão aí que está pertinho de você, olha, Deus vai falar com você, se prepara. Deus vai falar com você, se prepara. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, essa minha quarta mensagem, eu quero trabalhar sobre essa ideia tão relevante que é que o vinho velho ele é excelente, porque num primeiro momento, quando a gente fala do vinho novo e dos odres novos, nós nos apercebemos apenas para o novo. A gente quer ser o odre novo, onde o vinho novo, que é Jesus, ou o Espírito Santo, venha sobre nós para que a gente tenha o processo correto de Deus. Mas Jesus aqui deixa a gente com uma incógnita, porque ele fala que o velho é melhor. Ora, não o novo, e o velho? Ele cita o velho. Que parábola é essa? Por que ele faz esse contraste? Por que ele dá essa nova ideia aqui em Lucas? Porque o Espírito Santo deixou esse texto aqui. Eu sou alguém que me deleito nessas questões bíblicas. Porque eu tenho tanta certeza que Deus faz questão de deixar detalhes assim, para nos ensinar um pouco mais. Para fazer com que as lições dele sejam aplicações poderosas para a nossa vida, aplicações que representem no nosso dia a dia coisas muito significativas. E eu quero hoje trabalhar sobre a questão de que o velho, como diz o texto, de fato ele é melhor, e que o antigo, que vem de Deus, ele é perfeito, e sempre ele será maravilhoso a todos nós, e nós, de fato, não precisamos de nada de novo. Mas quando a gente fala assim de velho, e eu me lembro das minhas aulas do Velho Testamento no seminário, uma das coisas que o professor era dizer assim, eu vou dar aula de Antigo Testamento, não chame aqui na minha aula de Velho Testamento, porque velho, no nosso vernáculo, na nossa língua, representa algo ruim, que já foi usado e abusado, está velho, é antiquado, está gasto. E quando a gente fala o Velho Testamento, dá essa ideia de que ele não presta mais para nada, ele é antigo. Aqui, quando Jesus está falando sobre esse velho, não é na nossa perspectiva do velho nosso. Ele está velho, de muleta. Põe o velho no sol, tira o velho do sol. Está entendendo? Não é esse velho. Não é esse velho, porque na nossa cultura o velho não presta para nada. Isso é uma grande mentira. Irmãos, Jesus disse que o velho ele é melhor, ele é excelente. Eu sei que a terceira idade vai ficar supimpa aqui, e fique mesmo, porque Jesus está dando lições aqui que o velho é melhor. E nunca Deus disse que o velho seria
antiquado, inútil. Não, é na nossa cultura brasileira que o velho é desprestigiado, que o velho é antiquado, que o velho é um zero à esquerda. Mas numa cultura de valor, os anciões, as anciãs, têm o seu prestígio, o seu respeito, e quando elas erguem a voz, todos baixam a cabeça. Amém, irmãos? É assim que deve ser restaurado esse padrão. O seu papaizinho pode ter sido alguém não tão culto, a sua mamãe, mas você chegou aqui por mérito deles, então dê-lhes o devido valor e o devido respeito. O velho na nossa cultura é assim, mas na cultura de Deus não é assim. Nós seguramos um livro nas mãos de 2000 anos, que é antigo e é poderosíssimo. Por quê? Porque foi o livro da revelação de Deus. Nós falamos de uma pessoa que é a pessoa mais sublime desse universo, e o nome dela é Jesus Cristo, e fazem 2000 anos que ela pisou nesse planeta, e ela ainda continua e continuará sendo o ser mais sublime e mais majestoso que caminhou entre nós. Tem 2000 anos, e continua sendo excelente, porque maravilhoso é o nome dele. É o velho aqui, hoje eu quero trabalhar na ideia do velho, na semelhança de um diamante velho. Passam-se gerações e ele continua sendo estimado. É na semelhança do ouro, mas esse ouro é um ouro do Egito antigo. Não importa, tem ainda mais valor, porque já passaram alguns milhares de anos e ainda ele está brilhando. Existem coisas que o tempo não anula o seu valor, pelo contrário, traz muito mais valor sobre eles. É nessa perspectiva, é nesse prisma que hoje eu quero trabalhar aqui com vocês. Porque Jesus está falando algo muito interessante. Ele está falando do velho. O velho é melhor. E eu entendo que essa parábola, e ele sendo aquele que nos deixa lições maravilhosas da videira, de uma vida agrícola, do suco da uva, do vinho, ele nos ensina coisas lindíssimas, maravilhosas. E uma delas é que ele mesmo disse, no último momento dele, olha, façam isso em memória de mim. O que era? Tomem o suco da vinha ou vinho, como a lembrança do meu sangue que foi deixado em favor de vocês. Por que Jesus remeteu a isso, ao pão como a carne e ao vinho como ao sangue? Porque tem uma lição maravilhosa, tem uma lição grandiosa, que indiferente de qualquer geração, ou qualquer nação, ou qualquer tempo, os valores de Deus serão sempre ministrados sobre aquela cultura, sobre aquele povo, porque são valores de uma excelência abundante. E a gente vê que tudo aquilo que vem de Deus, que é antigo, mas vem de Deus, sempre é excelente. O poder de Deus, a onipotência de Deus, ela é excelente. Os milagres de Jesus que Ele fez e que Ele continua fazendo, é excelente. O Espírito Santo de Deus que foi derramado no dia de Pentecostes e que continua sendo derramado sobre nós, é excelente. A igreja de Atos, que foi a primeira igreja, a igreja fervorosa, aquela igreja cheia do vigor, cheia do poder, continua sendo o grande modelo para todas as igrejas de todos os séculos. Por quê? Porque é uma igreja antiga, mas é uma igreja excelente. As práticas de leituras bíblicas, as devocionais, a velha oração, o velho jejum, a velha maneira de viver igreja, de evangelizar, são antigos, sim, são antigos, mas continuam sendo os instrumentos de Deus para transformações de muitas almas, porque continua sendo excelente. Os dons do Espírito Santo de Deus,
Dons de curar, dons de revelação, dons de profecia, dons de ensino, dons de socorro, tantos dons. São dons do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus que é eterno, é antigo, mas continua sendo excelente, e ai de nós se não tivermos esses dons hoje. Por quê? Porque o velho de Deus, ele não se torna antiquado, mas ele se torna a cada dia excelente. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse velho que nos influencia. O velho de Deus que é perfeito e não precisa de nada de novo. Um dia nós fomos influenciados por esse algo maravilhoso de Deus, esse velho ou antigo de Deus. Se estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, porque cremos na Bíblia Sagrada, é porque algo de bom aconteceu na nossa vida que nos influenciou positivamente. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. E hoje nós, como Igreja de Jesus, somos pessoas que temos o dever de influenciar positivamente muitas outras pessoas. Talvez você nunca se apercebeu sobre isso, mas você e eu somos formadores de opiniões. Aonde vamos, ou aonde estamos, ou aonde chegar o nosso nome. Sabia disso? Talvez você nunca se apercebeu, mas você, por ter se convertido, por ter agora sobre a sua vida o nome de cristão, você é um formador de opinião. Se você é um bom formador de opinião ou não é, aí é outra história, mas somos formadores de opinião. Deus nos separa como luzeiros, e não tem luz que não marque sobre as trevas. E nessa noite eu quero falar sobre isso com vocês, sobre essas influências que tanto têm atingido a nossa vida. Influências muitas vezes inconscientes que praticamos sobre muitos e que muitos praticam sobre nós. Existem influências que algumas pessoas, muitas vezes, que têm aquele expertise psicológico de domínio de massa, sabe disso. Pessoas que têm a percepção das demais, no meio político, no meio social, e elas tomam proveito. Irmãos, ou você influencia as pessoas, ou você é influenciado. Pense nisso. Ou você influencia, ou você é influenciado. Em que time você está? Que lado você está? Você é alguém que é influenciado pelas pessoas? Ulisses Guimarães, certa ocasião, fez uma declaração que eu jamais me esquecerei. Uma pessoa que tem convicção do que ela acredita, do que ela faz, ela está aberta a qualquer diálogo. Porque se ela tem convicção real do que ela acredita, ela defende aquilo. Já aquele que não defende, é porque lhe foi feita uma lavagem cerebral. Ou seja, foi manipulado. E já que é manipulado, nem sabe por que está ali. Está porque uma voz mais persuasiva influenciou a cabeça dessa pessoa e ela está ali. Então, ou você influencia pessoas ou você é influenciado. E Deus, nessa noite, quer aprumar sobre isso no seu coração. Te mostrar que nós, como cristãos, não somos cristãos por influências externas na manipulação ou na lavagem cerebral. Somos pessoas que ouvimos um conceito novo ou uma revelação nova vinda da parte de Deus e com liberdade e consciência escolhemos seguir e iremos defender porque foi por volição, foi vontade e não foi por manipulação ou por barganha. É claro que quando eu falo que um dia Cristo nos convenceu, é óbvio, nós fomos influenciados por Ele, mas não foi aquela influência do maldoso querendo manipular os outros, foi a influência do bondoso querendo nos levar aos céus, do maravilhoso querendo nos dar uma nova vida, do espetacular querendo nos fazer viver uma nova dimensão. Ninguém, irmãos, ninguém que viveu o cristianismo verdadeiro jamais se arrepende, jamais.
Se essa pessoa entregou a sua alma a Cristo por motivações corretas, ela sempre terá no fundo do seu coração uma palavra dizendo sim, Jesus é o grande exemplo. Jesus é a pessoa mais maravilhosa. Jesus é a pessoa mais espetacular. Jesus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador e eu me entrego a Ele. E uma das coisas mais lindas que há num cristão verdadeiro é que sempre que passa o ano, ele se aperfeiçoa e ele renova suas alianças. E sempre ouve dos lábios de um crente devotado dizendo: hoje, Senhor, eu posso dizer que eu sou mais apaixonado por Ti do que eu fui um dia atrás. Porque quanto mais a gente se aproxima dele, irmãos, e aqui fica até para aqueles que estão vivendo muitas vezes fracos, que já conheceram Cristo, sabe de tudo que é Cristo. Quem está fraco na fé, quem está muitas vezes passando por um momento de tentação, lá no fundo, mesmo com toda a fraqueza, ele olha para os céus e olha para Jesus e diz: Jesus, me ajuda, porque eu sei que Tu és o meu tudo e outro igual a Ti não há. Em outras palavras, o que essa alma carente está dizendo? Jesus, me socorre, Jesus, me auxilia, me ampara, estende a Tua mão, porque sem Ti eu nada sou. Não tem como o tempo nos estragar. Como cristão, o tempo é o nosso aliado. Ou nós somos influenciados ou influenciamos. Ou nós somos alguém que ouve algo e realmente decifra se é algo que queremos, ou somos pessoas que nem se apercebemos direito àquilo que os outros estão tentando fazer conosco. Mas lembre-se disso. Por isso que no grande dia do tribunal de Deus, ninguém será indesculpável. Porque Deus nos deu uma consciência para a gente decidir, para a gente pensar, para a gente refletir. Queridos, quantos maus exemplos nós temos nos nossos dias? Tantos. Nesses dias nós temos passado por momentos assim horrorosos, como cidadãos brasileiros. Temos visto uma vergonha no mundo político. Precisamos de mudança, isso é notório. Mas quando pensamos em mudança, até é difícil as mudanças. Porque quem é tirado, os substitutos, não nos deixam à vontade. Eu acho que é notório em todos os brasileiros uma indignação pelos péssimos exemplos que os nossos governantes têm deixado em todas as áreas. Isso vai para todas as áreas do governo, da presidência, vice-presidência, Senado. Poucos escapam. Poucos escapam. Isso tudo deixa dentro de nós um desgosto. Por quê? Porque chega a nos dar vergonha. O que fomos eleger, o que fomos colocar para nos governar, o que fomos permitir, patrimônio público sendo sacado, a saúde pública sendo sucateada, a educação sendo largada, tantas coisas horrorosas que nos entristecem quando algumas pessoas começam a fazer um processo de mudança, estão querendo barrar essas mudanças. Por que tem nos dado esse mal-estar? Por causa dos péssimos exemplos. Estou falando bobeira? Estou falando bobeira? Não. É um clamor nacional de mudança. É um clamor nacional de precisamos mudar, as coisas não podem continuar como estão. E graças a Deus que Deus tem acordado o povo brasileiro, graças a Deus. E a nossa oração tem que ser: Deus, acorda esse gigante adormecido, para que haja realmente mudança. Mas essa mudança não começa lá em Brasília, no Distrito Federal. Essa mudança começa comigo, com você. E é isso que hoje eu quero falar, porque muitas vezes quando a gente olha um problema externo, e um péssimo exemplo externo, a gente muitas vezes se sossega, porque está longe da gente. Mas não é assim, amados. Não sejam insensíveis. Ontem, meu filho Lucas, enquanto a gente assistia um programa, ele falava assim: pai, a gente está aqui, né, confortável,
E a gente está assistindo esse filme aqui no nosso sossego, tão aconchegante, quentinho, mas tem tanta gente que sofre, né, Pai? Tem tanta gente agora sofrendo de uma doença terminal, né, Pai? Eu falava, é isso aí, filho, tem sim, filho. É isso aí, seja sensível, filho. Olha essas pessoas, porque hoje nós estamos bem, mas tem gente aí, muitas vezes numa situação de muita dor, e que Deus pode nos usar para ser um alento para essas pessoas. Mesmo que nenhum da nossa família tenha sofrido de nada disso, não importa, que os nossos corações sejam dilatados. Irmãos, quando nós culpamos alguém ou alguma coisa, nós nos distanciamos. A culpa é do sistema, não. Vamos assumir a parcela. Nessa noite eu quero refletir sobre vocês sobre isso, porque muitas vezes existe um mau exemplo aí sendo deixado, e muitas vezes a gente pode mudar muita coisa. Deus pode fazer mudanças na sua vida. Deus pode usar você para grandes coisas. E eu quero acreditar que existe uma resposta para o nosso caos nacional. Existe uma resposta. E essa resposta está em Jesus Cristo e no seu povo, chamado cristão. Você é um cristão? Diga assim, eu sou um cristão. Aleluia. Então essa mensagem é para você, é para mim. Nós devemos sonhar com um Brasil honrado. Devemos sonhar com um Brasil nobre, digno, valoroso, educado, um Brasil ético. Quando eu falo isso, não parece que eu estou dizendo uma utopia? Não é verdade? Mas não é utopia. Eu acredito que a gente pode ver um país diferente em nome de Jesus. Eu acredito que Deus pode levantar pessoas dos mais variados modos e situações e lugares para mudar a nossa nação pelo poder de Deus de uma forma digna. Eu acredito. Ao falar de uma coisa como essa, irmãos, esse não deveria ser um discurso utópico, deveria ser um discurso normal. Toda nação digna, toda nação merece ser digna, merece ser honrada, merece ser valorizada, merece ser nobre, merece ser educada, merece ser cuidada. Isso não é utopia. Mas a gente começa a viver uma distância tão grande que chegamos ao ponto de falar, isso é utopia. Está tão distante. Mas em nome de Jesus, Jesus Cristo é a resposta para o caos. De qualquer lugar, de qualquer pessoa, de qualquer família, de qualquer cidade, de qualquer estado e de qualquer nação, inclusive da nossa pátria amada, chamada Brasil. Estou falando isso, irmãos, porque nessa noite Deus vem trabalhando tanto isso no meu coração. Deus vem trabalhando tanto essa questão, o velho é melhor, o velho é mais excelente. Nós temos para quem fixar os nossos olhos. Um fator que determina uma nova cultura de valorização é a sua história, um valor. Porque algumas nações, por exemplo, a Espanha, a Espanha tem rei. Essa semana nós vimos que a rainha da Inglaterra foi homenageada e celebrada, e o povo britânico ali fazendo uma grande festa de aniversário dela. O que faz uma Inglaterra ser o que é, uma Espanha o que é? É a sua história. Irmãos, eu sei que como brasileiros, me dá um DNA do brasileiro. O brasileiro é isso aí que a gente vê. É a nossa história multifacetada com o DNA do quê? Do Gerson. Tomar a vantagem. Não é isso? Ou seja, é daquele malandro que explora o mais fraco e toma proveito e ainda se gabando de que é um malandrão. Infelizmente, mas isso não é geral, tem as suas exceções, mas infelizmente é um padrão da cultura. Nossa história é uma história linda, presta bastante atenção. Olha que detalhe, aqui, nessa igreja, você, ao olhar para os rostos dos irmãos, nós vemos todos os continentes,
E nosso grupo não é tão grande. Temos descendentes de africano, de asiáticos, de europeus, temos descendentes de índio, aqui. O Brasil, irmão, positivamente, a nossa nação representa um planeta. Nós sabemos conviver bem com qualquer planeta, qualquer um do planeta. Seja muçulmano radical, árabe radical, seja judeu, seja asiático, nós temos essa beleza, porque fomos construídos através dessa mistura. E nessa mistura tem coisa boa também, tem coisa maravilhosa. Mas a gente muitas vezes deixa de destacar o que não presta, o que não vale nada, e aí a gente fica confortável nisso porque não está nos impedindo de viver bem. Então o problema é do outro, e problema transferido, aparentemente é problema resolvido. Isso não é verdade. Problema resolvido é quando você traz ele para si e fala, eu vou resolver. Amém, irmãos? O problema da nossa nação começa comigo e com você. Começa na nossa postura, na nossa vida, na nossa casa. Estou falando tudo isso porque nós temos um referencial, nós temos uma história. Talvez se você não sabe nem da sua linhagem, da onde você veio, seu bisavó, seu tataravó, notem, nós não costumamos valorizar nem nossa linhagem. Quando alguns começam a saber sobre a sua linhagem, nossa, eu não sabia que na minha linhagem tinha europeu. É comum ouvir isso. Meu Deus, a minha tataravó era índia, nem sabia. Notem, nós não valorizamos a história, mas agora eu quero te dar uma boa notícia sobre isso. Somos brasileiros? Isso é um ponto negativo, sim, mas agora como brasileiros cristãos, ou cristãos brasileiros, você foi inserido na história de Cristo. Meu irmão, aí agora que a gente tem uma coisa linda, a gente tem um DNA histórico aqui, e a gente não pode se desvencilhar disso. O cristianismo, ele é poderoso por isso. Ele nos une, indiferente da nossa nação, do nosso povo, ele nos une a uma raiz. Qual é essa raiz? O protestantismo e o cristianismo. Aleluia. E isso é um valor. E aqui muda a nossa cosmovisão, a maneira de enxergarmos o mundo. Então, ao olharmos para algumas culturas, por exemplo, ontem eu falava com um rapaz, um japonês chamado Marcelo, e aí ele falou que durante 12 anos ele morou no Japão. E ele falou assim, o povo brasileiro é muito diferente. Eu falei, me fala. Ele falou, o povo brasileiro não gosta de tomar proveito, mas o povo japonês, eles pensam diferente. Eu falei, como que pensa o povo japonês? Ele fala assim, o povo japonês, eles buscam sempre o melhor, buscam sempre melhorar. Isso faz parte da cultura, está no DNA deles. Ora por causa da guerra que teve, ora por causa da destruição, mas faz parte da cultura. A cultura, irmãos, não é algo tão simples quanto a gente pensa. Para ser mudada uma cultura, precisa de uma coisa muito significativa, eu quero já chegar lá. Mas eu quero falar para vocês que Jesus Cristo, ele pode mudar qualquer aspecto, inclusive a nossa cultura. Porque nós fomos inseridos nessa nova cultura, nesse valor eterno chamado cristianismo. Talvez você não saiba o que significa a palavra cristão. Mas pela primeira vez está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Os apóstolos e alguns discípulos estavam em Antioquia da Síria e lá pela primeira vez eles foram chamados cristãos. E a palavra cristão é pequeninos cristos. Sabia disso? Você é um pequenino Cristo. Uau! Ser cristão é ser um pequenino Cristo. Dá para você imaginar a honra que Deus nos deixa? Eu sou um pequenino Cristo, tão falho, tão pecador, sim. Deus te separa a você seguir as pisadas de Jesus. Seguir as pisadas de Jesus Cristo. Queridos irmãos, meu Deus, é 8h20. Vou parar por aqui. Nem sair da introdução. Semana que vem eu vou continuar. Em nome de Jesus. Senão a gente vai acabar 10 horas da noite hoje. E vocês sabem que quando eu começo eu não paro. Então eu vou deixar para a semana que vem, porque eu estou borbulhando com essa mensagem. Pensem sobre isso, só sobre essa introdução.
sobre o processo de uma cultura, sobre que o velho ele é melhor. E nós temos um velho a nos espelhar. O nome dele é Jesus Cristo. Pensem nisso. Pensem nisso. Nós temos um velho chamado Jesus Cristo, que não é velho, é antigo e continua sendo novo. Eu quero orar. Eu sei que ficou meio sem pé, sem cabeça, sem nada, mas senão não vai ser 10 horas da noite. E eu tenho dozinha de vocês, que vão trabalhar amanhã. O galo canta às 6 horas da manhã, lá em casa 10 para 6. Então eu sei que em alguns lares aqui é 5 da manhã, e eu não quero sacrificá-los demais. Amém? Fica até difícil de fazer um desafio, né? Mas o desafio vai ser esse. Pensem sobre isso que vocês ouviram. Pensem sobre isso. Deus quer nos ensinar a sermos instrumentos de transformação onde a gente for. Eu queria orar com você agora dizendo isso. Ore durante essa semana: Senhor, eu tenho sido um pequeno Cristo onde eu tenho ido? Senhor, eu tenho dado um bom exemplo? Só vou delinear os meus pontos, para que deixar com a aguinha na boca. Não, vamos orar. Senão eu vou pregar. Eu estou morrendo de vontade. Meu Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra, Pai, ou por essa introdução, meu Deus. Em nome de Jesus, nos ajude a sermos exemplos, Pai. Em nome de Jesus, continue falando sobre a Tua vida na nossa vida. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, para que possamos ser pessoas que realmente te glorifiquem, te exalte e marque muitas vidas segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Eu te agradeço, meu Pai, eu te agradeço, meu Deus, e peço, dá-nos uma semana maravilhosa. Continua a nos ensinar, Senhor, nos Teus caminhos. Fazer com que o nosso povo, a nossa nação, seja realmente mudada a partir das nossas orações, a partir da nossa vida, a partir, ó Deus, do nosso exemplo. Que nós possamos, meu Pai, ver o nosso país mudado. Ó Deus, não deixa com que isso seja uma utopia para muitos, mas faça com que isso seja uma realidade. A começar aqui, Senhor, a começar dessa igreja local e de muitas igrejas que glorificam e exaltam o Teu nome. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém? Queridos, muitas vezes nós achamos, só uma última coisa aqui, que a resposta da nossa nação são trabalhos sociais. Que a resposta da nossa nação muitas vezes é uma questão política. Mas só para vocês terem uma ideia, o poder que gera uma igreja na vida de pessoas. Quando uma pessoa se converte, automaticamente ela passa a ser um canal de bênção para aquela família. E quando aquela família se converte, é uma nova família naquele bairro, na extensão da sua parentela. Se você for projetar isso e imaginar o quanto uma igreja ela é útil na sociedade, imaginem que nossa igreja fosse uma das maiores de Ferraz, uma hipótese, e nós não tivéssemos trabalho social nenhum, só de reunir um povo em busca do conhecimento da verdade, do amor a Deus, de seguir a palavra de Deus, os efeitos positivos que geram essa igreja, aonde cada cristão está, é extraordinário. Porque são empresários que vão gerir melhor as suas empresas a partir do cristianismo, dando dignidade para os seus funcionários. São empresários que vão investir em trabalhos sociais. São professores que não vão mais apenas jogar matéria nos alunos, vão educar alunos a partir de Cristo e dos seus exemplos. São profissionais liberais que vão influenciar os seus vizinhos, ou seja, o efeito cascata do que gera o cristianismo é extraordinário.
É por isso que construir uma igreja e pertencer a uma igreja é uma bomba atômica de bênção. Talvez você ache, só um povo que se une. Não, gente. Todo domingo ao vir aqui, você está sendo influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Todo domingo que você está vindo aqui é um passo em direção à luz, que você se distancia das trevas. Porque lembre do que você e eu éramos, sem Deus. O mundo ele atrai, o vício atrai, as coisas ruins atrai. E quando vamos ver um casamento destruído, é família destruída, é crianças sendo cuidadas sob tutelas de padrastos ou de lares divididos. E aí esse efeito cascata vai sendo um efeito danoso a uma família, a um bairro, a uma nação. Lembre disso e agradeça a Deus por um dia ter te chamado a pertencer de um lugar, a ter te chamado a pertencer de uma família. E você, na eternidade, pode gravar isso. Na eternidade, você vai ver como a sua fé e as suas obras foram extraordinárias. Porque talvez nós sejamos recolhidos amanhã, mas aquilo que deixamos perdura. E Deus continua realizando obras poderosas para a glória do nome dEle. Amém, amados? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, amado. Semana que vem a gente conclui em nome de Jesus. Dê um abraço bem gostoso no irmão e na irmã em nome de Jesus.